Bom, o que eu queria trazer também, Léo, é o seguinte: contato com anjos. Né? Os anjos aparecem em várias passagens da Bíblia, e geralmente o contato com os anjos, ou os anjos em si, eles aparecem meio que de forma espontânea, mandados sempre pela hierarquia acima até chegar em Deus. Então, na Bíblia, se a gente for pegar então a mitologia judaico-cristã, esses seres, essas criaturas aparecem de forma espontânea, não porque alguém chamou, mas porque eles precisavam aparecer. E em muitas dessas, eles se comunicavam verbalmente. Algumas vezes, eles se comunicavam através de sonhos e visões. Então, você sonhava com o anjo, e aí tá aqui o livro tal, ou estava acordado, e de repente tinha uma visão, tá aqui tal coisa que você precisa fazer, né? E assim por diante. Então, na Bíblia, que é onde a gente tira esses anjos que a gente está falando, não existe, é uma interação direta, né? E escolhida pelos próprios anjos. E não existe nesse sentido. Não estou falando que a gente não pode fazer, ou criar, ou usar, mas segundo a Bíblia, não existe um método específico de se estabelecer contato com um anjo. Porém, a gente faz o que a gente quer, porque todo mundo é meio Lúcifer, certo? Então, Certo. Então, a gente pode ter formas de tentar se comunicar. Tem gente que toma ayahuasca e tem lá a comunicação com o Arcanjo Miguel e às vezes não entende e acha que é o próprio Arcanjo Miguel. Mas os salmos, né, Léo, de alguma maneira podem ser usados para entrar em contato com os anjos. O Salmo 91, né, que cita ali a proteção, a fé em Deus, até tem ali o anjo, né, pode, de alguma maneira, as asas ali podem te proteger e tal, pode ser usado. Mas o que mais? Como é que você pensa? Porque a gente tem o enoquiano, que não necessariamente são os anjos que a gente está falando. O método, a magia enoquiana, ela a gente, na hora de explicar, muitas vezes fala, é comunicação com anjo, mas não é, na verdade. É só porque não se sabe exatamente que criatura que está sendo invocado. Não é demônio, não é tal, não é exatamente anjo, mas o Frater Goya que falou isso certa vez aqui, né? Ele trabalha muito com magia enoquiana, e ele falou, não é exatamente anjo, como a gente está descrevendo aqui. Então, Léo, o que você acha? E não é mesmo, né? E não é mesmo, exato. Porque o nome foi dado muito tempo depois, né? O John Dee, o Edward Kelly, eles não sabiam direito que forças divinas eram aquelas que eles estavam conversando naquele momento. E aí, como eles estavam conversando com anjos, eles anotaram lá no papel que eles estavam conversando como se eles fossem Enoque, né? Aquele personagem famoso da Bíblia, que não tem o livro dele na Bíblia, ele é considerado apócrifo, mas na Bíblia da Etiópia, o livro de Enoque está lá, ele é considerado. Então, Enoque é um cara que falava com os anjos. Então eles falaram, beleza, então vamos chamar isso aqui de falar com os anjos, vamos chamar de anjo, porque era a referência que eles tinham, mas aí eles estavam falando ali estavam falando com algum tipo de força da natureza também, talvez até alguma classe dessa angelical, para até ser, mas mais provavelmente eles estavam falando com supraconsciências aí que trabalham em regiões mais afastadas aí da do nosso ponto de consciência, que é onde a gente está. Beleza, então enoquiano a gente está tirando dessa categoria. Isso. Aí tem uma galera que trabalha, Bruninho, com aquele negócio de que todo dia tem um anjo, toda hora tem um anjo, depende do dia que você nasce. Isso, tem um anjo. Isso, gente, é uma coisa bem mais moderna e que aí é uma questão de fé. Porque são pessoas que disseram que tiveram contato com essas criaturas angélicas e que elas passaram para ela essas hierarquias, esses nomes. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a Mônica Bonfilho, né, que fala de anjos, né? E ela ficou muito famosa por, por esse assunto, né? Então é alguém que tem vários livros, tem alguns livros dela que eu acho bacanas, que eu realmente gosto. Tem sobre Salmos, inclusive, especificamente. Tem sobre Salmos, tem aquele A Magia dos Anjos Cabalísticos, Almas Gêmeas. Ela tem uns livros legais, assim, tem uns que eu não gosto, mas é por gosto ou pelo jeito que ela escreveu o livro, mas tem muitos livros muito legais. Então, assim, a gente tem
a gente tem isso. Outro jeito também de acessar os anjos, Bruninho, é aquela palavra maldita que eu sempre tenho um problema de falar, mas é o Shen Ha-Forash, que é aquela técnica de pegar um determinado pedaço ali da Bíblia ou da Torá, e aí você vai desmembrando para chegar nos 72 nomes de Deus, que aí são correlacionados aos 72 nomes de anjos. Então, cada anjo representa um nome de Deus, que é uma virtude divina. Então, você tem como fazer essa descoberta. A gente tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso. Dá para ir lá e dá para aprender. Boa. Tem algumas vertentes também que gostam de sons vocálicos e tal, que sugerem como se fosse um mantra, usar Gabriel, sei lá, ou pelo menos o correlato grego, ou sei lá, latim, que seja, sei lá, dos nomes, como se fosse um mantra. E aí ficar repetindo aquilo, Mihail, sei lá, qualquer coisa assim, para você ter contato com esses anjos. Mihail, os cabelos. Caraca, me pegou total desprevenido. Porra. Ai, muito bom. Caraca, eu entrei em tilt por um instante. No RMP a gente dá umas vibradas diferentes, né? Gabriel. É isso. Rafael. Mihael. Uriel. Aí, ó, é isso. Então a gente tem isso já dentro de um ritual muito bem estabelecido, inclusive, mas que pode ser usado especificamente para conexão com uma dessas energias, sei lá o nome que vocês querem dar, entidades ou os mensageiros mesmo. Talvez a grande pergunta seja para quê e por quê, né? E se são eles mesmos que vêm, né, nesses rituais? Porra, Léo. Porque eu já vi, mano. Eu já vi uma galera fazer uns rituais, depois, Léo, tá dando ruim aqui. E aí chega lá, dá aquela olhada, faz uns testes, fala, então, o que você evocou aqui? Não, eu evoquei o anjo Gabriel. Veja bem, você deve ter evocado algum Gabriel que morreu aqui na rua. Mas que talvez alguém considerasse, a mãe considerava um anjinho, mas o anjo Gabriel você não considera. Meu Deus. Isso. Muito bom. Então... Tem uma... A Aline, a nossa eterna Aline Lee, ela falou, eu não consigo fazer esse vibrato. E é muito legal quando você está eu fiz isso já num templo preparado para essa vibração. E aí, a hora que você manda lá o Gabriel e sente aquilo vibrando, cara, é foda. Vou te falar que é uma sensação. Bruninho, vamos fazer isso na Câmara do Rei, na Pirâmide, em março. Ok. Ok? Ok. O que eu acho mais difícil é quando dentro da técnica se pede para forçar o R. Algo como Nossa senhora, aí é foda. Mas enfim, eu quero saber você, Léo. Se você fosse dar uma dica pra galera invocar um anjo. O que tem? Qual dica seria? Qual dica seria? Você quer que eu diga como evocar ou o que fazer? Qual a diferença? Você quer que eu explique como faz ou você quer que eu só conte quando trouxer o que você pode pedir ou fazer? Não, como faz? Você pode usar o método tradicional, que é o método de invocação com o círculo e com o triângulo. Esse é o método tradicional. A gente, inclusive, ensina isso no nosso curso de magia
Mas você faz o círculo para criar o seu universo, onde você manda, e o triângulo é o local onde você quer colocar a evocação. Você precisa entender qual é o anjo que você vai trazer, qual é a energia angelical que você vai trazer, e aí você precisa criar um ambiente, ele precisa estar ambientado para que aquela energia se afine com o ambiente e possa se manifestar ali de alguma forma. Aí, a partir do que ele chegou, esse anjo, lembra, ele tem uma função. Isso. Então, você vai pedir alguma coisa que tenha a ver com a função dele. Por isso que no Abramelin, quando a gente faz o Abramelin, a gente invoca o nosso sagrado anjo guardião, a gente vai conversar com o nosso sagrado anjo guardião sobre algo que tem relação com a gente, com a nossa verdade. Não dá para pedir para ele para ganhar na Mega Sena. Porque ele não é o anjo da Mega Sena, deve ter o anjo da Mega Sena, mas ele é o anjo da nossa verdade. Agora, se eu quero, por exemplo, trabalhar com a saúde, tem anjos que são específicos para que a gente trabalhe com a questão da saúde. Aí você invoca o anjo e aí ali você faz um trabalho para, de repente, trabalhar a sua própria saúde ou a saúde de outra pessoa. Por exemplo, o anjo Gabriel é um anjo muito bom para invocar para questões de saúde. Muito bem, ó. Tem gente aqui falando que o ideal seria invocar o anjo da guarda mesmo, porque tem gente, por outro lado, falando, gente... Esse é o mais fácil, né? Esse é o mais fácil, você acende uma vela e já troca ideia com ele, ali já cria um canal de transferência energética para trocar. Agora, gente, assim, por que eu estou falando também de invocar um anjo para fazer isso? Se você não tem anos de prática mágica, se você não conhece os procedimentos, se você não conhece aquele anjo a fundo de entender como você cria um ambiente para evocar ele, se você não conhece alguns símbolos que estão associados àquele anjo, só desenhar um círculo e um triângulo no chão não vai funcionar. Então, assim... Talvez você chame o Gabriel da esquina, exato. Talvez você chame o anjinho Gabriel, que era o moleque que aterrorizava a rua ali. Mas é uma maneira de você treinar.